Olá pessoal, tudo bem? A base do trabalho em equipe é a confiança. Quando eu confio em você, você confia em mim, nós temos então uma empatia um pelo outro e nós conseguimos então nos entender. Então um líder que pretende inspirar as pessoas para realizar determinadas tarefas, é essencial que ele busque então gerar essa confiança. É responsabilidade do líder gerar essa confiança dele para as outras pessoas. O que ocorre? Muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas, ansiosas, receosas em relação ao que o líder está pensando ou está achando do seu trabalho. E nesse momento o líder, como um radar emocional, como nós já temos falado bastante aqui pelo canal, ele tem que perceber esse comportamento por parte dessas pessoas e criar estratégias para reduzir então esses sentimentos negativos que as pessoas têm em relação a ele. Lembrando, gente, que quanto maior for a distância entre o líder e a equipe, maior será o risco de declínio. Então, quando as pessoas elas se afastam da liderança, preocupadas mais com o que o líder vai pensar das ações dela, ou não querer se aproximar com medo de críticas e julgamentos onde faz com que o ego fique ferido, elas vão se afastar. E se afastam, elas não levam mais a verdade para o líder, e isso vai gerar, gente, uma encrenca danada, porque quando o líder ele não consegue extrair das pessoas a verdade nua e crua, e também onde as pessoas não se sentem confortáveis para falar o que pensam, o que sentem e os seus resultados, sem sofrer o risco de levar um feedback negativo a ponto de ofendê-las, ou até mesmo no sentido de deixá-las com medo, o que vai ocorrer nessa hora? Poxa, as pessoas não levam mais nada para o líder. Então o líder tem que ser responsável por criar então uma forma de derrubar essa barreira para que as pessoas então possam chegar para ele e abrir o coração sem medo de represálias. Esse é o ponto, as pessoas não podem sentir medo de represálias por parte do líder. Tem momentos que nós líderes vamos nos sentir chateados, tem momentos que nós vamos nos sentir pé da vida, só que se nós investimos tempo em ouvir as pessoas, fazer as perguntas certas e criar um envolvimento emocional dentro de um limite, não estou dizendo que tem que ser amiguinho, o líder não é um amiguinho do coração, ele não precisa ser um amiguinho do coração, mas ele tem que entender que do outro lado tem um ser humano e esse ser humano tem emoções, e ele tem que trabalhar essas emoções ao favor dele. Se lidera com a emoção, se decide com a razão. Se for preciso, você vai chamar atenção realmente. Só que se você investir em ouvir, investiu em desenvolver as pessoas, você conhece as pessoas na essência, quando você chama a atenção, elas não vão se sentir então ameaçadas, elas vão se sentir, protegidas. O sentimento então que se tem é de gratidão, ao contrário daquele líder que só chama atenção duro, que provoca medo, que tem um ambiente corrosivo dentro da empresa. Quando esse líder chama atenção, as pessoas ficam mais nervosas ainda. Agora, se esse líder ele investe em orientar, desenvolver, encosta a mão no ombro naqueles momentos importantes e diz assim, poxa, eu confio em ti, quando ele chama atenção, o sentimento de gratidão vai estar instalado no coração dessas pessoas e elas vão ouvir mais esse líder. Lembrando, gente, que isso que eu estou falando é na média. O ser humano, a cabeça do ser humano ela é complicada, então pode funcionar para algumas pessoas, como pode não funcionar de maneira alguma, né? Então depende de caso para caso. Eu certa vez fui conversar com uma funcionária de uma empresa e eu não percebi, faz mais de 10 anos isso, eu não estava tão treinado como eu estou hoje, e quando eu fui dar o feedback para ela estourou que não teve como a gente ter uma conversa assertiva. Eu tive que acabar aquela conversa porque ela realmente gritava e eu só falei uma frase. Imagina se eu tivesse dado todo o feedback para ela no sentimento, eu estava com um sentimento de ajudar, só que ela já estava na defensiva e eu não percebi, porque se eu tivesse percebido isso, eu teria entrado por outros caminhos, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então hoje mesmo um dos meus seguidores nas redes sociais me fez uma pergunta: Ronan, como é que eu faço para as pessoas confiarem em mim? Eu sou coordenador de um setor, acima de mim tem um gerente e eu tenho que coordenar 6 pessoas
que muitas delas têm uma qualificação maior que a minha, uma competência maior que a minha, em termos de currículo, e eu me sinto inseguro. Eu sinto que as pessoas estão inseguras comigo, receosas comigo. Como é que eu faço para poder seguir o que o meu gerente está pedindo e ainda trabalhar com essas pessoas que muitas delas são mais velhas do que eu? Bom, a pergunta dele é uma pergunta que eu respondo seguido aí para os líderes no Brasil inteiro e os meus mentorandos nas sessões de mentoria e tal. Quando a gente fala de execução perfeita, gente, até tem que gravar um vídeo sobre isso, existem vários fatores que levam a uma execução perfeita. Mas o primeiro fator de tudo é conheça o seu pessoal na essência. A base da confiança é o conhecimento. Quando eu conheço você, você me conhece, eu vou gerar uma confiança. Agora, o que é a essência? É você descobrir quais são os valores éticos dessa pessoa, quais são os sonhos que elas têm, quais são os objetivos, quais são os talentos, habilidades e, gente, principalmente as suas fraquezas. Então, quando você está no cargo de liderança, toda a atenção está em cima de ti. Eu brinco que, geralmente, as pessoas que estão no cargo de liderança, o amor... atrai o amor, atrai a paixão, mas atrai também a inveja, atrai a raiva, atrai tudo. Esse é o ônus de você ser líder. Então, o que ocorre? Geralmente, quando nós estamos num cargo de liderança, as pessoas acreditam que nós somos super-homens, super-mulheres, e acreditam que nós somos, não falhamos. O que está completamente errado. O líder é o que mais falha, mas ele tem um negócio chamado sabedoria, que é errar, aprender e reorganizar dali para frente. Isso que é sabedoria. Então os grandes líderes erraram muito na história. O que acontece? Por uma questão de insegurança, as pessoas estão cada dia mais inseguras, estão cada dia mais menos resilientes, vamos dizer assim. Muitos líderes escondem as suas falhas. Eu trabalhei já com gerentes financeiros, diretores comerciais, que se mostravam extremamente confiantes, eles tinham essa necessidade de mostrar para todo mundo que eram confiantes, mas lá no fundo tinha uma insegurança. E ninguém notava que eles erravam, porque quando eles erravam, eles iam lá e escondiam o erro, mas corrigiam e escondiam, ao invés de usar essa ferramenta maravilhosa que é a vulnerabilidade para mostrar, gente, eu errei e olha só como é que eu fiz para resolver. Porque aí eu vou me inspirar numa pessoa capaz de errar, aprender e ser resiliente a partir desse erro. E às vezes os líderes fazem isso, às vezes não, na grande maioria eles fazem isso, eles escondem os seus erros. Gente, não esconda os seus erros, mostre a sua vulnerabilidade, mostre os seus medos. E sempre lembrando, como eu já falei nos outros vídeos, vocês podem acessar os outros vídeos que tem, sempre utilizando o estilo visionário na hora de mostrar isso para a equipe, mostrando de maneira influente, de maneira capaz de tocar o coração da pessoa. Ela olhando e dizendo, poxa, como eu admiro esse cara, como eu admiro essa mulher, que ela vai lá e faz a coisa acontecer. Mesmo com dificuldade, ela consegue sair dessa situação e mostrar que é capaz de realizar os objetivos, mesmo com toda essa dificuldade que ela está enfrentando. Então, mostrar a vulnerabilidade é muito importante. Por exemplo, o que te trouxe até esse cargo de líder? Eu falei para esse coordenador, né? Da onde tu veio, quais foram as tuas lutas, quais foram as tuas batalhas. As pessoas têm que ouvir isso de ti, e mostrando que tu passou fome, mostrando que tu passou necessidade para estar até onde você está, e também ouvindo das pessoas as dificuldades que elas tiveram. Então você fala quem é você e ao mesmo tempo você pergunta, mas vem cá, me conta, Ronan, qual é que é a tua história, de onde é que tu veio? Quem é a tua família? Qual foi a dificuldade que você teve para estudar? Quais empresas que você trabalhou? E se interessa. A gente tem que se interessar pelo outro. Só existe uma coisa que o ser humano gosta mais do que sexo e dinheiro. É o reconhecimento. É quando você escuta ele, reconhece na essência e elogia a superação dessa pessoa. Elogia as vitórias dela. Reconhece que aquele momento foi duro e o quanto tu admira ela por ter vencido aquele momento difícil. Então, para mim conquistar
uma equipe, eu tenho que mostrar quem eu sou e me importar em querer saber quem elas são. Certa vez eu estava trabalhando numa empresa multinacional e o diretor comercial estava com um problema com o gerente. O que eu pedi para ele? Cara, convida ele para ir ali no posto, tinha um posto de gasolina do outro lado, no Ipiranga, paga um café para ele, tome um café e falem sobre a vida. Estrategicamente, ele criou isso e acabou então tendo um relacionamento muito maior dali para frente. Outro dia, um supervisor, um gerente de uma das maiores multinacionais que existe na área de alimentação, me falou assim: poxa, Ronan, achei tão engraçado, o presidente da companhia apareceu no refeitório, conversou comigo e com mais outros gerentes a nível Brasil durante 3 horas. Né? Poxa, um cara tão ocupado como ele ouvindo a gente durante 3 horas. Eu falei, tu acha que ele estava ali simplesmente jogando tempo fora? Ele estava buscando informação, conhecer vocês. Até porque o setor que vocês trabalham, a linha que vocês trabalham nessa companhia é a mais importante. Ele quer conhecer que são as pessoas que vão usufruir do orçamento do ano e a empresa tem toda o voto e a confiança que vocês vão entregar o resultado. Então um líder não dá ponto sem nó. Tá? Ele vai criar esses momentos para um objetivo maior. Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em inscrever-se aqui embaixo. Não sei se é desse lado ou desse lado aqui, enfim, para vocês. Clique em curtir. Gente, faz perguntas que eu respondo, assim como eu respondi essa do meu seguidor, estou respondendo você. É sempre um prazer estar aqui com vocês no meu canal. Um grande abraço.